Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Em seu comentário de hoje, o escritor Alamar Regis traz um questionamento interessante para refletirmos acerca da justiça praticada no Brasil. Quando ocorre uma decisão judicial qualquer, em primeira instância, existe a possibilidade do primeiro recurso em nível de justiça estadual. Esses recursos sempre são demorados e, invariavelmente, duram anos para chegar a um novo julgamento. Isso devido ao acúmulo de processos nos fóruns. A partir daí, há outros recursos até chegar ao STF e também demandem mais alguns anos. Isto é normal, mas para o cidadão comum. O que torna interessante no comentário do Alamar é quando ele pergunta: por que quando se trata de prisão e ação envolvendo grandes corruptos e somas bilionárias, sempre existem disponíveis ministros do Supremo Tribunal Federal para decidir, em menos de um mês, o cumprimento a jato da sentença? É exatamente isto que eu quero questionar hoje, meu caro Geraldo. Pergunto a você, a Nira e aos meus queridos ouvintes. Vocês se lembram que na semana passada eu perguntei se vocês acreditavam que os poderosos do escândalo da Petrobras, que estão na Polícia Federal de Curitiba, continuariam presos? Vocês se lembram que eu disse que iria aparecer um ministro do STF para mandar soltá-los? Ok. Vou passar o trecho da gravação que eu fiz semana passada. É claro que os senhores ministros do STF vão isentar todos de culpas, porque vão ser pressionados. É bom que não esqueçamos que eles estão lá indicados exatamente pelos partidos denunciados na safadeza. Eu pergunto a você, meu amigo ouvinte, sinceramente, você acredita que esses milionários que estão na Polícia Federal de Curitiba vão continuar presos? Você conhece algum milionário preso no Brasil? Está na cara que não vão ficar. Isso é óbvio, porque nós estamos falando de Brasil, gente. Um dos países mais sem vergonha do mundo em termos de justiça, porque é o paraíso da impunidade. Eu não fiz nenhuma previsão. Apenas disse aquilo que é óbvio no Brasil e que qualquer pessoa inteligente pode observar: a impunidade. Não deu outra coisa. Mais uma vez, um ministro do STF mandou soltar mais um dos envolvidos no escândalo de corrupção, o Renato Duque. Quem foi esse ministro? Sua Excelência, o senhor Teori Zavascki. Podem observar que as solturas desses caras ultimamente, assim como foi a do Zé Disseu, Zé Genuíno, Delúbio e outros do Mensalão, foram todas de autoria dele ou do José Luiz Barroso, exatamente os dois ministros recém-empossados no STF por indicação da presidente Dilma Rousseff, obviamente por determinação do seu partido, o PP. Lembram que ela disse na campanha que fazia questão de apurar os escândalos da Petrobras e que não iria livrar a cara de ninguém, fosse quem fosse que estivesse envolvido? Por que são eles dois os autores dessas solturas e não outros ministros do STF? É preciso dizer mais alguma coisa? Quem tira a conclusão é a sua inteligência, meu ouvinte. Gente, vamos raciocinar mais uma vez? Vocês se lembram do Pedro Barusco, que prometeu devolver mais de 250 milhões de reais roubados. Pois é. O Pedro Barusco era apenas assessor, ou seja, o braço direito do Renato Duque, aquele que o juiz Sérgio Moro já havia declarado que tem uma fábula estrondosa em paraísos fiscais. Se o Pedro Barusco está disposto a devolver 250 milhões de reais, veja bem, gente, 250 milhões de reais,
Imaginem o quanto ele já ganhou nessas jogadas, imagine os rendimentos desse dinheiro aplicado e imagine o quanto ele já gastou com toda a mordomia que ostentou. Agora imagine quanto deve ter recebido o chefe dele, que é exatamente o Renato Duque, exatamente este que o ministro do STF manda tirar da cadeia e voltar para casa. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal revoga de forma tão rápida as decisões de um outro magistrado, ainda mais num processo de tão grandes proporções, implicitamente, ele está dizendo ao povo de uma nação que ele não deve levar a sério nenhuma decisão judicial, desmoralizando totalmente a própria justiça. Mas aí algum advogado diz, data venha, doutor. Mas o papel das instituições superiores é exatamente o de apreciar as decisões das instâncias anteriores para manter ou não as suas decisões. Ok, doutor, data venha. Até aí todo mundo entende. Agora me responda, doutor. Por que as ações comuns levam tanto tempo, muitas vezes até vários anos, para serem apreciadas pelo STF, e ações como estas, onde tem gente do governo envolvida, consegue ter um ministro à pronta entrega para decidir tão rapidamente e de forma tão a jato? Não precisa explicar, não. E nem precisa ser advogado para entender isto. A grande realidade é que a justiça brasileira é uma balela, é uma piada, é uma pouca vergonha e é um festival de cinismo. É preciso que o brasileiro seja muito burro para não perceber a palhaçada judicial brasileira. A edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Pois é, voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário. Tenham todos um excelente final de semana e até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.